Olá, hello! Salve, salve, Carlos. Tudo bem com você? Tudo bem? Você está me ouvindo bem? Tranquilamente? Está me Tudo vendo também? bem. Eu só não Que- coloco fone de ouvido e microfone porque dá um certo erro. Eu tô meio escuro aqui porque eu não tô num lugar muito bom, né? Fica tranquilo, mas dá para te ver, dá para sintonizar legal aí, perfeitamente, viu? Pessoal, sejam Que todos a internet. bem-vindos. Sim. Obrigado, Carlos. Que a Sim. internet nos ajude hoje, porque hoje eu fiz uma live à tarde Oh. e a live foi sensacional com um amigo nosso, que é amigo do Arley Santana também, que é o Palhaço Gelatina. Ah, que legal. E o Instagram, quando eu encerrei a live, ele não me deu a opção de. Ele não me deu a opção de salvar. Mas essa vai dar certo, viu? Fica tranquilo que essa vai dar certo. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silva, apresento o programa Paiaiana Conectados todos os sábados ao meio-dia na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Os nossos podcasts estão nas seguintes plataformas: no Spotify, Deezer, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast, Cashbox. Também tem tudo no site do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Lá você encontra os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurk, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje, 24 de agosto de 2020, edição de número 153. Já passaram por aqui 152 personalidades diferentes e importantes, falando dos mais variados temas também importantes. Hoje não é diferente. O cara é ator, é bonequeiro, palhaço, um artista completo. Rubinho Lousada, seja bem-vindo, que honra recebê-lo. Obrigado pela aceitação, cara. Obrigado, Carlos. É um prazer estar aqui conversando com você. Eu acho sensacional. E olha, cara, você tem podcast, podcast para dar com pau aí, hein? Brincadeira, gente. Um dia eu vou ter uma quantidade de local assim para poder postar as coisas. E Rapaz, é isso. você sabe que quando começou a quarentena, né? Que a gente parou de ir para a rádio, por causa da pandemia, tudo. Aí eu fiz uma live no Instagram com um amigo meu, Darlan Zur, que é escritor, ele fritando um ovo na casa dele. E aí, cara, eu comecei a fazer todos os dias. Já tô 150 e tanto. Que sensacional. Muito bom. Eu Eu vim hoje, dia 24 de agosto, dia de aniversário da minha filha mais velha e da minha mãe. Meus Aí, parabéns para as duas, cara. apesar de não poder, aí tem que ter o isolamento social, temos que cumprir com isso. Eu sou uma pessoa que cumpre ao máximo mesmo essa relação do isolamento social, mas eu acabei chegando aqui pro lado da casa da mamãe. Então, aqui onde eu tô não é a minha oficina, né? Que é onde Entendi. eu guardo, que é onde eu guardo os meus bonecos, deixa eu soltar isso aqui, que é onde eu tenho meu equipamento e minhas coisas. E eu acabei dando uma passada aqui, né? Tirei a máscara só para live. É. Aí eu Agora, tirei só para bater um papo com você. agora é o seguinte, Rubinho. Se esse frio que você tá esperando aí chegar, a gente tá lascado, hein, cara? Eu vim assim, ó, para casa da minha mãe. Porra. Tá muito frio aqui. Porque Você tá... apesar de eu morar em São Paulo, capital, É. eu moro perto da Serra da Cantareira, Aí é mais frio mesmo. que é um parque ecológico que tem aqui em São Paulo, aqui na zona norte de São Paulo. Parque bem Isso. bacana e é reserva. Uhum. Então, eu ainda mesmo morando na capital, por exemplo, minha mãe de vez em quando vem parar tucano na janela dela. Caramba, que legal, Né? cara. Eu adoro frio, velho. Eu adoro, quase não uso blusa. Adoro frio, cara. Você tá no Paraná, aí não tá frio? Não, pô, eu tô em São Paulo, cara. Ah, é? Eu tô em São Paulo, eu tô no Grajaú, Zona Sul. É que eu sou da Bahia, do Paiaiá. Sim, eu escutei a história você falando que você era do Paiaiá lá da Bahia. Isso. Mas eu tô aqui em São Paulo. Agora, ô Arley, você é um artista aí, um artista de diversos segmentos.
Mas por onde é que tu começa? Como é que tu começa a tua vida artística, cara? Então, o Carlos, eu na realidade, eu fui um cara que minha vida inteira eu fugi de ser artista, né? Por quê? Eu não, é porque eu achei que artista não ganhava dinheiro, né? Eu achava que artista passava fome. Aí eu queria fazer alguma coisa, eu queria ser dono de loja, eu queria ser gerente, eu queria ser alguma coisa. Mas desde muito pequeno eu sempre gostei muito de artes. E eu tive professores maravilhosos, né? Eu tive professores tanto na minha escola, no primário, que foi a escola municipal, quanto no ginásio, na minha escola estadual. Eu tive professores resistentes, que são da resistência, que lutavam contra, porque meu estudo foi todo no meio da ditadura, né? Sim. Então eu tive professores que realmente me incentivavam em várias coisas. Então eu tive uma professora que era Eliana, imagina, e ela me ensinou a pintar quadro a óleo, ela me ensinou a fazer artesanato de corda, ela me ensinou a esculpir madeira, ela me ensinou isso tudo em aulas de um colégio municipal aqui da época, e depois, mais tarde, eu fiz meu primeiro espetáculo nessa escola, que era um espetáculo que chama o Planeta dos Palhaços, talvez aí Caramba. é que o palhaço tenha me mordido, né? Ele tenha me dado a picadinha, eu fiz um espetáculo chamado Planeta dos Palhaços, e aí depois no ginásio eu comecei a ter aulas com um professor de português, que depois da aula ele ficava para dar aulas de cultura popular. Então Sim. ele ensinava a dançar maculelê, ele ensinava a fazer reizado, ele ensinava fazia rodas de capoeira, fazia roda de Congo. Então a gente tinha uma coisa que ficou dentro de mim desde essa infância. Mas aquela coisa de moleque de periferia aqui em São Paulo, eu querendo sair e ter uma vida melhor, aí eu fugi da arte. Eu falei, não. Mas eu sempre continuei fazendo cursos. Fiz curso daqui, curso dali e tudo mais, mas para encurtar a história aí, né? A gente, em dado momento da minha vida, já tardiamente mesmo, eu vinha fazendo cursos, eu conheci o meu sócio no grupo de teatro, que é a Companhia Bonecos Urbanos, o Eduardo Alves, e eu vi o Eduardo, e eu fazia mágica, fazia palhaço, mas tudo caseiro, tudo Sim, aqui, sim. né? Aí eu conheci o Eduardo, vi o Eduardo manipulando o boneco, e achei aquilo sensacional, cara. E ele ainda se vestia de palhaço para manipular o boneco. Falei, nossa, uma coisa casa com a outra, né? Essa vontade que eu tenho de palhaço, esse cara manipulando dessa forma. E o Eduardo é um mega mestre de manipulação. Inclusive, foi do Cocoricó durante anos, o Eduardo. Desde o início, o Eduardo ficou 20 anos no Cocoricó. Ele era a galinha Lola do Cocoricó, entre outros personagens. É, cara, eu E assisti, aí, eu assisti muito Cocoricó porque eu tenho um filho de 11 anos, então eu assistia pra caramba isso. então, aí o Eduardo era a Lola, a galinha amarela. Sim. Depois ele fez Ah, o João, fez o Pato Torquato, ele fez outros personagens do principal. Enfim, aí eu vi ele e ele começou a me convidar para trabalhar com ele. E eu sempre falava para ele, não, eu posso te ajudar, mas eu não quero trabalhar com isso. E eu ia ajudar ele nos shows, eu ia fazer as coisas, e ele sempre falando, vem trabalhar comigo. Eu falava, não, 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 não. Até que um dia eu fiquei sem emprego, fiquei sem nada, fiquei 6 meses, minha filha pequena, tinha acabado de nascer, não tinha nem um ano. Eu falei, cara, e eu desesperado procurando emprego e fazendo os bicos, até que uma hora eu estava mais de 6 meses sem conseguir um emprego, sem conseguir alguma coisa. Aí eu olhei e falei, peraí, o que está me sustentando nesses 6 meses? Quem é que está pondo a comida dentro da minha casa? Quem é que está pagando meu celular? Quem é que está pagando minhas coisas? Foi a hora que eu olhei e falei, cara, são os bicos. É o teatro que eu a arte te achava que salvou. queria. A arte te É, salvou. salvou. Não, a arte já me salvou, Carlos, na escola. Porque da onde eu venho, hoje, era para eu ser um bandido. Ou nem estar vivo. Foi por isso que você disse que numa entrevista que você poderia ter virado uma estatística. Você está falando disso, né? Exatamente isso. Exatamente isso. Da onde eu venho, e de conhecidos que eu tenho até hoje, que eu ainda sou da perifa, ainda continuo com os manos, conheço eles, jogo bola com eles, né? Não jogo bola mais, mas assim,
de vez em quando a gente faz um churrasco, eu ainda encontro alguns, mas eu seria estatística, sim, pode ter certeza. Que se eu não tivesse tido professores como a professora Eliana de Artes, o professor Tião, que era um professor de português aqui no Cardoso, aqui na Escola Cardoso e tudo mais, colocavam essa cultura, colocavam essa sementinha no coração daquela criança na época, você entendeu? Eu, com certeza, hoje seria... Com certeza não, né? Enfim, poderia ser que eu fosse outra coisa, mas poderia ser que eu fosse uma estatística hoje. Fiz muita... Quando moleque, eu vivia só nos lugares errados. Aí... Qual é a importância, já que você está falando, por exemplo, de periferia, estamos falando de bonecos, qual é a importância de ter cada vez mais oficinas de teatro, oficina de boneco, na periferia das grandes cidades, cara? Como é que você analisa o quanto isso pode salvar vidas de pessoas? Cara, eu acho que é a única coisa que você consegue, de uma forma branda, alcançar o coração da molecada que vive na periferia. Porque o que acontece quando você vai para... Quando um professor, quando alguém vai para a escola e tudo mais, quando as crianças vão, eles vão já com aquela coisa de enfrentamento. Eles vão para enfrentar o professor, eles não vão para escutar o professor, né? Infelizmente. E quando você começa a se utilizar de ferramentas como a arte, como música, como dança, como pintura, como teatro de bonecos, poesia e tudo mais, você começa a ampliar a cabeça da criança. Quanto mais cedo, melhor, tá? Porque a gente consegue chegar nos adolescentes também. Instigar a imaginação, né? Também, né? Exato. Não, e você estimula com que eles pensem com mais exatidão. Você estimula eles a exercitar outras visões. Eles acabam não ficando travados nessa questão que chatice é uma aula. Você, de forma lúdica, com música, com teatro, com não sei o quê, você começa a inserir na cabeça dessas crianças, de uma forma lúdica, de uma forma mansa, um pouquinho que foi enfiado na minha cabeça. Aquele Planeta dos Palhaços que eu fiz quando eu tinha... Eu acho que eu devia ter uns 12 anos de idade, 10 anos de idade, 10 anos de idade, fez com que eu me transformasse num palhaço profissional. Porque eu nunca deixei de ser palhaço. Qual é o teu principal trabalho? Digo principal no início. Aquele trabalho que você olha assim, é isso que eu quero fazer. Eu estou satisfeito com isso. Você aponta algum? São dois. Palhaço e boneco. Palhaço e ator manipulador. Porque eu misturo muito. Até a Companhia Bonecos Urbanos, ela mistura técnicas de linguagem de teatro, né? A gente se utiliza muito, a gente pega o tradicional e a gente adapta para o popular. Então, a gente faz muito teatro de rua. E na rua, você tem que ter uma linguagem dinâmica, você tem que ter uma linguagem explosiva, alguma coisa que chegue no público e chame a atenção, e abrace esse público, dizendo, vem aqui, fica comigo, aquela coisa toda. Então, esse dinamismo é uma coisa que o palhaço faz com muita perfeição, na rua. E o boneco também. Então, quando a gente vai para a rua, que a gente mistura essas duas linguagens, essa linguagem lúdica e mágica, que é o boneco, com essa coisa dinâmica que é o palhaço, essa coisa espontânea que é o palhaço, que te traz alegria, você consegue fazer a coisa fluir. Então eu não consigo desassociar muito uma coisa da outra. Eu sempre falo assim, eu sou palhaço e ator bonequeiro, porque são as duas principais da minha vida, né? Palhaço é uma coisa que eu não vou terminar de fazer, apesar que faz alguns anos que eu não faço shows de palhaço, mas o penúltimo espetáculo da companhia, eu já fiz uma mistura que chama Palhaços, o Pequeno Grande Circo, onde a gente faz palhaços, esquetes clássicas de palhaço, e se utiliza de bonecos para representarem os animais, que hoje em dia não se pode mais nos circos.
O mundo do boneco, o mundo do palhaço, nos leva a uma certa magia, né? Sejam criança ou adulto. O teu show, por exemplo, existe alguma diferença no teu show para adulto e para criança? Como é que ele funciona? Como é que é a produção desse teu show? Então, normalmente, como a gente faz espetáculos em espaços alternativos, de uma certa forma geral, a gente procura pensar em tudo. Porque o que acontece? Quem leva as crianças ao teatro, seja ele qual for, é o adulto. Então você tem que também agradar este adulto. Porque senão o adulto vai chegar no final de semana e falar assim, ai, que saco, é dia de levar a criança no teatro, ai, eu não quero não. Eu vou levar ela no parquinho, que é mais legal. Eu vou levar, deu pra você entender? Então, nós, da Bonecos Urbanos, normalmente a gente fala que a gente faz espetáculos para crianças de 0 a 180. Que é para poder abarcar as pessoas de uma forma geral. Então, apesar de nós estarmos... principalmente porque a criança não é trouxa, né, Carlos? A criança Claro. saca muito bem. Principalmente as crianças de hoje. Exatamente. Elas não são bobas. Então, quando você vai falar alguma coisa, por mais que seja uma coisa que cutuque o adulto, a criança se liga no que você está falando. Ela é antenada. Sempre foi. E fora que a criança é o público mais crítico que existe, né? Se ela gostou, ela gostou. Se ela não gostou, ela sai andando e vai embora. E adulto, no final, bate palma, né? Eu não assisti programação infantil quando criança, né? Porque eu morava na roça e não tinha televisão. Eu vim assistir televisão depois dos 21 anos de idade. E eu vim começar a assistir algo infantil depois dos 31, quando meu filho nasceu. Entendeu? Cocoricó, essas coisas. E eu acho o Cocoricó algo mágico, assim. Acho que é uma das coisas que consegue me prender, assim, na televisão. Como é que você chega no Cocoricó? Então, eu quando comecei a trabalhar com o Eduardo já fazia, começamos o grupo e logo em seguida ele foi fazer um teste pro Cocoricó e ele entrou pro Cocoricó. Então o Eduardo, desde o início do Cocoricó, há 20 anos atrás, há mais de 20 anos atrás, ele entrou no Cocoricó. E eu acabei conhecendo direção, conhecendo as pessoas. E aí, em 99, teve um especial de Natal em que eles precisavam de atores sobressalentes, porque eles estavam fazendo um especial, iam ter personagens novos. Então, em 1999, eu acabei entrando para fazer, foi o primeiro contato que eu tive com o Cocoricó, fazendo o peru Pepeu, que era um peru que aparecia no negócio. Tem vídeo dele no meu canal do YouTube, né? Que é peru Pepeu, e aí, fiz esse peru. Aí, eu fiz participação num programa como assistente de manipulação num programa da morte do cachorro do Júlio. Tá vazando muito som aí, Carlos? Não, tá pouco. Pode continuar falando, tá tranquilo. É porque o pessoal tá falando na sala lá. Relaxa, deixa o pessoal comemorar. É aniversário, cara, é festa. Relaxa. Tá certo. Então, aí eu participei de um episódio da morte do cachorro do Júlio, que foi um episódio emblemático do Cocoricó, em que eles precisavam de pessoas segurando todos os personagens do Cocoricó. E no Cocoricó tinha uma coisa, o elenco principal que estava lá, o Eduardo, Magda Crudelli, Hugo Pique, Fernando Gomes, que é o criador do Júlio e das Galinhas, Álvaro Petersen, essas pessoas todas que eram do elenco principal, cada um deles fazia 2, 3 personagens. Então, na morte do cachorro do Júlio, eles precisavam de pessoas que caminhassem no cortejo. Então, eles precisavam que todos os personagens estivessem em cena. Então, eu tive um segundo contato, que foi segurar esses bonecos, fazer esses bonecos andarem no enterro do cachorro do Júlio, né, e tudo mais e tal. Até que, num tempo para frente, eu acabei sendo chamado para fazer assistência de manipulação para o Cocoricó. O que é o assistente de manipulação? No Cocoricó, eles são mão viva. Então, o manipulador do boneco, o principal, que dá a voz para o boneco, ele tem a mão na cabeça e a mão esquerda é a mão dele. Então, ele manipula... Eu vou deitar aqui só para você entender. Ele manipula mais ou menos assim. Né? E aí, aqui ele fala tal.
E a outra mão desse lado é uma segunda pessoa que fica com a mão nessa coisa. Então eu entrei lá para fazer assistência de manipulação, que era fazer mãozinhas, que a gente chama, e quando um dos atores... Porque teve muitas cenas em que os atores tinham que conversar com eles mesmos, que, né? Sim, ou sim. seja, o personagem de dois personagens que era da mesma pessoa tinham que conversar. Então a pessoa lá embaixo fazia as duas vozes e eu só abria a boca para sincar com a voz da pessoa ali na frente. E aí foi indo até que eu ganhei um personagem. Mais para frente, no Cocoricó na cidade, eu ganhei um personagem. Então foi meio assim. Eu entrei no Cocoricó porque eu estava envolvido com o Eduardo Alves e automaticamente conhecia as pessoas do métier ali do Cocoricó e acabei sendo chamado para fazer uma coisa, uma outra, até que finalmente me chamaram para participar do Cocoricó e eu acabei ficando lá quase 10 anos. Bom, uma vida lá dentro, né? É. Uma vida lá Uma dentro. vida, uma vida grande. E aí, quando eu ganhei o personagem do tio Noel, eu pirei, né? Eu adorei. Entendeu? Ai, Dorinha, Dorinha. Ai, a Lola não vai gostar mais nada disso. Olha, cadê o vô e a avó? Ah, olá, João, meu filho querido. O João é sensacional, é a figura ali, né? Então, o tio Noel era pai do João. Pai do João, E eu era tio do Júlio. Sensacional, sensacional. Como é que você vê? Eu trabalhei uma época aí no local e assim, frequentava a escola de crianças com uma deficiência, né? Dificuldade de locomoção, alguma coisa. E nessas escolas você vê muito boneco, né? Boneco para lá, boneco para cá. Aqui. Como é que você vê o teatro de animação, por exemplo, como uso terapêutico? Já analisou essa possibilidade? Você já participou de algo assim? Não, já participei e tenho plenamente a resposta. Espera só um minutinho. Espera aí que puseram um rock and roll aqui. Só encostar a porta aqui, porque puseram um rock and roll lá na sala. Eu pensei que você tinha ido buscar a resposta. Não. Eu tenho a resposta certa para isso, Carlos. A resposta é o seguinte. As artes, sejam elas quais forem, elas trabalham coisas no ser humano muito, muito diversas, inclusive nessa parte das crianças aí que têm as suas deficiências e tudo mais, porque ela estimula fazer teatro, fazer textos, improvisar, falar em público, brincar. Você está trabalhando a coordenação motora das pessoas, você está trabalhando o desenvolvimento cerebral das pessoas, você está trabalhando... Quando você confecciona bonecos, então, que eu faço muitas oficinas com o grupo, já fizemos, inclusive, várias oficinas dentro da ACD, no interior de São Paulo. E nosso trabalho era ensinar a molecada da ACD a fazer bonecos e ensinar os professores municipais da região e os professores da ACD a também fazerem os bonecos, porque o nosso trabalho eu sempre falo que a gente é um trabalho de multiplicação. A gente, quando vai para um local fazer um projeto, a gente quer deixar no local agentes multiplicadores, pessoas que continuem o trabalho. A gente não quer sair de lá e que a coisa suma. Né? Então, e por que isso? Porque você fazer um boneco, seja de sucata, seja esculpido no papel, seja da qual forma, você está trabalhando imaginação, você está trabalhando o pensamento crítico de resolver coisas. Né? A criança, quando está tentando fazer uma coisa, ela começa a pensar como resolver, ela está trabalhando para a vida dela. Não é porque ela vai ser ator. Na vida dela, ela vai acabar tendo a mente mais ávida para resolver problemas, para falar.
e a coordenação motora, para fazer alguns trabalhos manuais e coisas do tipo. Então, é importantíssimo isso, tanto na educação normal, quanto na educação especial para as crianças que precisam. Porque você está fazendo com que elas exercitem coisas o tempo inteiro que no dia a dia comum da sua vida você não exercita. Isso é verdade. E assim, a arte, o bom da arte é que ela possibilita, por exemplo, da vida, personificar coisas, entendeu? O bom da arte é que não há limite, não é, Rubinho? Não há limite. E tem uma coisa na arte também, Carlos, que é muito especial, principalmente quando você, falando ainda nesse ambiente educacional, que é muito legal, e eu tenho isso, a gente tem essa vivência. Quando você faz oficinas em escolas de periferia, bem de periferia, ou escolas rurais, onde a gente vai, várias vezes a gente vai para escolas rurais, lá no meio mesmo do matão, lá para poder ensinar a molecada. Então a gente faz a molecada fazer boneco, confeccionar boneco, e depois a gente faz uma história do boneco para que eles se apresentem ali, ou para os amiguinhos e tudo mais e tal. E normalmente a gente fala para as crianças trazerem histórias das casas deles. Que legal, né? Isso, cara. Traz uma história ali do seu vizinho, de alguém da sua casa, alguma coisa, não sei o que e tal. E quando eles vêm, a gente começa a descobrir agressão familiar, a gente começa a descobrir tráfico, pessoas que querem fazer mal para elas ali no bairro delas. A gente começa a descobrir aquele tio que é meio safado. A gente começa a descobrir por que a criança é triste. Solidão. Solidão, às vezes falta de alguma coisa, né? Porque as crianças sentem falta, né? Ah, aquele moleque tem um celular bom, eu não tenho. E você começa a trabalhar isso. Isso traz a oportunidade para o educador de conseguir trabalhar em sala de aula, porque ele vai saber com mais exatidão qual o motivo daquela criança ser hiperativa, triste demais, agressiva demais e tudo mais. Porque quando você põe ela para falar com o boneco, para extravasar com o boneco e tudo mais, ela se libera, ela te dá de graça as informações que, se você sentar do lado e falar assim, conversa comigo, o que você quer? Por que você é tão triste? E ela fica assim, não quero nada. Não é nada, professor. Não é nada, professor. Deu para você entender? O boneco faz ela expor isso. Então ele é uma chavezinha. Você é um educador. Indo pelo caminho da arte, você é um educador. Ponto. Arte educador. Isso não se discute. Olhando meio que de longe, assim, você sente falta, por exemplo, que nas escolas deveriam ter mais, por exemplo, teatro de bonecos, mamulengo, fantoches, deveria estar mais presente no dia a dia, na rotina da aula da criança? Eu acho que tinha que ter uma matéria curricular de artes que incluísse isso, né? Eu tinha teatro na escola porque os professores davam teatro na escola, né? Mas eu não vejo, por exemplo, grandes escolas. Grandes escolas eu vejo com música, com teatro e tudo mais. Mas nas escolas municipais, que para mim é onde mais se necessita de você ter essa ferramenta de trabalho, essa ferramenta de abranger, de conquistar e tudo mais, e de fazer as pessoas conviverem melhor, porque quando você faz teatro, você estimula o convívio entre pessoas também, né? Porque o teatro é uma coisa que você faz em comunhão. Eu acho que falta muito, sim. Eu acho que tinha que ter na parte curricular das escolas música, pintura, e não só você falar sobre Van Gogh, não só você falar sobre impressionismo, sobre naturalismo. Que é elitista, diga-se de passagem. Exatamente. A gente tem que falar como é que o mestre mamulengueiro, lá do sertão da Bahia, lá do sertão do Ceará, lá no Confundó do Maranhão. Um Valdec, por exemplo. Exato. Mas o Valdec ele ainda é uma pessoa
que é um irmão maravilhoso, que estudou, ele é professor, Sim. né? Ele é um professor formado e essas coisas todas. Mas tem mestres mamulengueiros que você fala assim, cara, como é que é isso? Estudar esse tipo de linguagem, estudar esse tipo de coisa, e estimular a cultura regional. Por exemplo, tem uns meninos, aliás, tem uns aqui que estão na live, que eu já vi subindo o nome deles, falaram, oi Rubinho, não sei o que, tal, que são os meninos da ventriloquia. São uns Que legal. meninos que eles seguem o Arley Santana, eles seguem o Palhaço Gelatina, eles me seguem lá no canal do Instagram e tudo mais, são os meninos da ventriloquia. Só que tem um que é de Maceió, outro é de uma cidade que fica a 7 horas de São Luís do Maranhão, ou seja, o moleque mora longe, ele mora no Maranhão, mas ele mora longe da capital, ou seja, ele, né, tem menino de Belo Horizonte, tem menino do interior de São Paulo, então a gente tem os meninos, e eles se uniram, eles se chamam de ventriloucos, né? Mas eu fico incentivando essa molecada da seguinte forma. O menino do Maranhão, eu sempre falo para ele assim, você já procurou o tipo de teatro de boneco que você tem aí no seu estado? Você só quer fazer o boneco de ventriloquia? Por que você não mistura o boneco de ventriloquia com as técnicas daí do teatro popular da sua região? Por que você não traz a sua região para o Sudeste? Por que você não apresenta o Maranhão para mim? Claro. Com o seu boneco? Por que você não pega Maceió, não pega aí Alagoas e me apresenta através dos calungas, através dos babau, do João Redondo, de toda aquela cultura popular que tem? Por que você não usa a música, em vez de usar rock and roll, né? Usa aí a música popular, só me mostra, me traz a sua vida para mim. E eu incentivo a molecada o tempo inteiro. Eu incentivo a molecada o tempo inteiro a fazer isso. Eu estava assistindo um vídeo seu que você estava construindo lá um boneco, não sei se construir é a palavra correta, se não for, chame minha atenção, por favor. Construção, confecção. Mas de material reciclável, cara. Isso é arte educadora também? Fala um pouco pra gente disso, cara. E isso é o que eu mais faço com as pessoas e com a molecada aí do interior de São Paulo, do interior. Às vezes inclusive já tive na Bahia, fiz apresentação lá no Parque Pituaçu, em Salvador. Eu já fiz algumas. Eu fui para uma outra cidade, que é uma cidade linda, cara. Eu sempre esqueço o nome dela. Ela é uma cidadezinha que fica num vale, assim, é tudo colorido, que é no sertão da Bahia. Não foi no Paiaiá. No Paiaiá não foi, não. Não foi no Paiaiá. Mas você sabe que, assim, olha, Denise dos Santos entrou aqui. Denise dos Santos é uma bonequeira maravilhosa que acabou de entrar. Ela faz teatro de lambe-lambe. A Isabel está falando do Casimiro Coco. O Casimiro Coco é uma técnica de mamulengo, né? É uma técnica, uma linguagem. Que é o Casimiro Coco. Fábio Vital também por aqui. Acompanhando. Eduardo Agra, essa lenda do basquete, também por aqui. Falta o Arley Santana, aquele sem vergonha, que era para assistir essa live. Deve estar em live. Deve estar. Depois a gente chama a atenção dele. Então, eu tenho uma coisa que eu falo para a molecada muito, porque muitas pessoas perguntam, elas veem os bonecos todos lindos, dos Muppets, do Cocoricó, e eles falam, eu quero um boneco para mim. Ah, Rubinho, faz um boneco para mim. E aí eu falo para eles, gente, não é fácil fazer um boneco, e o boneco não é barato. Se você comprar uma espuma de qualidade, eu fiz as contas hoje, aqui eu passei as contas para uma pessoa, uma placa de espuma é R$70. Um quarto de cola de sapateiro, R$40. Um metro de tecido bom para fazer pele, R$60. Óleos, EVA para fazer boca, mais coisa, você pode colocar aí pelo menos mais aí uns R$50, R$60, mais a produção, né, de gasolina que vai buscar, estacionamento, ou se você manda entregar, o entregador, você gasta aí mais pelo menos uns R$100 desse negócio aí. Então, se você somar só o material que eu te passei, você vai ver que vai chegar a R$300, isso porque eu não falei em figurino, tá? Você vai ver que chega em R$300 fácil. Então, só de material eu gasto R$300 para fazer um boneco bonito.
Aí eu tenho a minha mão de obra, que eu tenho que ganhar o meu. Claro. Normalmente, eu abro o jogo isso em qualquer lugar, não tenho o menor problema disso. Eu cobro R$ 150 a minha mão de obra, minha diária de mão de obra. Que é o preço de uma diarista, que é o preço de um Uber rodando o dia inteiro, que é o preço de um roceiro que você contrata para roçar o seu quintal. É o mesmo valor que eu cobro. 150 minha diária. Se eu vou trabalhar 10 dias para fazer esse boneco, a 150 você já vê o preço. Mas os gastos, esse é o preço de um boneco. E eu sempre falo para eles, aí indo para a parte teatral, de que você não precisa ter boneco bonito para ele ser bacana. Claro. Você tem que saber se doar para esse seu boneco ou para esse seu material que você está brincando ou coisas do tipo, para que ele tenha vida. A graça está na sua manipulação. A graça está no quanto você se entrega para Aí, essa. aí vem a importância de se dedicar no início para que as coisas ocorram de uma forma natural, né, Rubinho? Exatamente. E quanto mais você brinca com as coisas, né? Você pode pegar uma meia na sua casa. Isso aqui tá lá no meu Instagram, lá no IGTV, tá lá no meu Instagram. Essa meia Que é uma meia. você não tirou agora, Tá... não, né? Não, não. Essa aqui eu ensinei a fazer lá no Instagram, lá eu mostrei para as pessoas como faz. Mostra aí pra gente também. Isso aqui é uma brincadeirinha, que eu fiz umas brincadeirinhas para as pessoas brincarem em casa. Como é que é, Rubinho? Não aguento mais ter um cara colocando a mão atrás de mim. É o boneco. Isso aqui. Olha só. Sensacional. E é uma meia com uma luva. Uma meia com uma luva. O que vai fazer isso aqui dar uma graça e ficar bonito é a brincadeira que você faz. Exatamente. Sensacional. Sensacional. Então, isso é uma coisa que eu falo. E as crianças têm muito isso. A criança ela se dá ao boneco. E nós que somos bonequeiros também. A gente tem essa criança ainda dentro da gente. Então, ó, uma meia com uma luva, eu tenho um porquinho. Tranquilamente. Não tem nada o que ser feito. Fez um boneco. Fez um boneco. E ó, a orelha dele é rolo de papel higiênico. O cabelo dele é uma faixa de enrolar o pé, de jogar bola. O focinho aqui dele tem uma garrafa. A tampa de suco, né, que você compra por R$2. Então, a cabeça dele é um potinho, é uma garrafa PET, é um pedacinho de garrafa PET. Peraí. Tá vendo? É uma garrafa PET. E aqui a tampa da garrafa PET está rosqueada. Ela está rosqueada na boca da garrafa. Tá vendo? Eu rosqueei aqui, travei a meia e fiz meu bichinho. Então, a primeira coisa que eu mostro é isso. Ou seja, você não precisa ter um boneco lindo. Uma meia véia, com tubo de papel higiênico e sucata, você faz isso. Ah, mas espera aí. Eu gosto de boneco bonito. A foto que tem na nossa divulgação, aqui eu não vou ter ele aqui porque ele foi dado, né? Ele foi um presente para minha afilhada. Mas a foto de divulgação eu tô com o Chewbacca. Isso. Que é aquele Chewbacca é garrafa PET e caixa de papelão. Você falou, mas eu quero ter um boneco lindo, não sei o quê. Mas isso aí feito de meia é lindo também. O fato de ser simples não quer dizer que é uma coisa feia, não. Exatamente. Aqui, ó. Outro boneco de meia. Que eu também ensino, tá vendo? De garrafa PET também, ó. Tá?
com a orelha torta. E aí? Ih? Tudo bem com você, Carlos? Tudo Como é bem, que você está? você não tá com frio, não, com essas orelhas de pé? Eu não tô com frio, não. Eu sou um Não? coelho que não gosta de Páscoa. Ah, você não bota ovo de chocolate? Ah, quem bota ovo de chocolate? Eu não boto. Coelho não bota ovo. Coelhos são mamíferos. Mamíferos têm filhotes. Não botam ovos. E de onde vem aqueles ovos? Me explica a história do ovo, então. Os ovos não tem a mínima. Dá licença. Eu vai saber que se algum primo meu ele se apaixonou por alguma galinha por aí, eu vou lá saber? Ó, quem me falou foi o Arley, que foi que você que botou aqueles ovos. Não! O Arley ele tá querendo me comprometer. Pensei que você ia falar outra palavra aí, viu? Não, eu não falo palavra. Tá vendo? E aí aqui eu usei uma pelúcia para fazer cabelo, usei algodão para fazer o focinho dele, isso aqui é algodão com cola branca. A tampinha de novo aí no nariz, ó. E o olho é papel. Pô, fez um boneco, fez um coelho, fez um... Pô, sensacional, cara. Então, quer dizer, você consegue fazer as brincadeiras. Eu sempre falo para as pessoas que você quer um boneco bonito, pensa no acabamento do seu boneco. Porque, ó, voltando para a simplicidade, cadê aqui? Cadê? Ué? Foi dormir, tava com frio. Foi. Voltando para a história da simplicidade, as pessoas, eu queria um boneco para brincar com as minhas pessoas e tudo mais. Você pega uma meia dessa aqui e coloca um anel de olho desse aqui feito com bolinha de ping-pong. Faz um Vamos boneco. rolar, Carlos. Como vai você? Ah, que coisa maravilhosa. Ô, Rubinho, você viu quem tá ali? É o Carlos Sampaio, no programa Pai Aiá. Ah, que coisa! Estou profundamente emocionado. Você se emociona muito fácil? Se emociona muito fácil, assim? Você é muito sensível? Ai, eu choro até com propaganda de ovo. E esses lindos olhos verdes, de onde vêm? Então, esse meu olho aqui é um olhinho, ele é um olho de vidro, de boneco, mas o meu globo ocular é uma bolinha de ping-pong. E o anel... seu sobrinho? E o anel, não sei se você vai conseguir ver, é uma boca de garrafa, olha lá. Ah, tô vendo. Que eu cortei e cobri aqui com um EVAzinho, só para ficar mais bonitinho. Ou seja, é só usar aí a criatividade, né, Rubinho? Exatamente. Eu falo para as pessoas que você pode pegar qualquer coisa e transformar. Pegar mais um boneco aqui, já que a gente está na história dos bonecos. O galo... cadê galo... Esse galo aí, ele é um dos meninos ventrílolos que eu te falei. Ele falou que vai fazer esse Edu Bonecos que entrou aí também é o menino do Maranhão, que eu acabei de falar para você. Que legal, esse Edu Bonecos que entrou. Olha lá, oi tio Rubinho, olha lá. O Galo tá falando o seguinte, vai fazer um abaixo-assinado contra vocês que ficam enfiando a mão embaixo deles. Entrou agora também o Hermes Perdigão, que é um bonequeiro, ele é um bonequeiro de Minas Gerais, ele faz muita coisa com sucata também, várias coisas ele faz com sucata. E aí, falando em sucata... Rita Bittencourt, tá lá em Nova Açores, na Bahia, ouvindo a gente, tá vendo? Eita delícia! Ó, esse aqui é um boneco que eu usei uma boquinha, que é uma boquinha de brinquedo, que você compra no posto de gasolina, você compra nas lojas, que é uma boquinha com uns dentezinhos. E aí o que eu fiz com essa boquinha? Aí eu fiz um boneco que abre boca. Você acha legal? Tá bonito o boneco? Sensacional, cara. Agora olha o que ele é. Como é o nome desse? Não tenho nome, não. Eu sou só usado para poder mostrar para as pessoas que eu posso ser um boneco, uma coisa pintada. Um caolho. E aqui é a sucata. Isso aqui é um pote de shampoo. Né? Tem até a marca do shampoo aqui, ó. A orelha dele é a tampa do pote de shampoo. O queixo é uma tampa de desodorante desses Axe Axé. E o nariz dele é uma casca de noz.
Tudo simples, né, Rubinho? Tudo tão... Porra. Tudo muito simples. A única coisa que tem aqui que é mais cara é o brinquedo da Boquinha. Que custou aí 10 você cruzeiros. aqui na 25 de março custa R$ 4. Mas imposto de gasolina, eu já encontrei em alguns postos de gasolina 10, 15, né? Porque aí na estrada você encontra. Mas você consegue fazer um boneco, e eu ensino a fazer esse boneco no meu canal do YouTube também. Porque eu não escondo o jogo, eu ensino todo mundo, né? Então, isso aqui é uma coisa. Então, eu sempre falo para as pessoas, não importa o esqueleto que você está usando. Eu utilizo o material reciclado que eu tenho à minha volta para me auxiliar a chegar a alguns volumes. Principalmente porque se a pessoa não tem habilidade em esculpir argila, esculpir massinha, esculpir essas coisas, ele não precisa, eu já tenho o queixo pronto, eu não preciso ficar esculpindo o queixo. Eu já tenho o nariz pronto, que é uma casca de noz. Sim, sim. Você entendeu? E aí eu Muito falo para bom. eles, você pode fazer bonecos e ir brincando. Basta você prestar atenção no formato do material que você tem à sua volta. Esse aí é outro, Eu né? sou Groot. Oi, como é seu nome? Eu sou Groot. Groot. Como é que você tá nesse frio? Você sente muito frio ou você é um cara quente? Eu sou Groot. Eu sou Groot. E eu sou o Grote. Eu sou Groot. Vamos fazer uma dupla sertaneja? Você sabe quem é o Groot? Não. O Groot é um personagem do Guardiões da Galáxia. Que é da Marvel. Ah, da Marvel? Ele é um super-herói. E ele não sabe falar outra coisa a não ser eu sou Groot. Por isso que tudo que você me perguntava, ele respondia eu sou Groot. Como eu não conheço os Guardiões da Galáxia, a gente ia ficar aqui falando toda hora, o tempo inteiro. Ó. E o que ele é? É uma garrafinha PET, você consegue ver a garrafinha aqui em O cima. fundo aí, A abertura de boca é um pregador. Pregador de roupa. Porra, E verdade, o corpo dele é uma garrafinha PET, você consegue ver aqui pela bunda dele, ó. Tá vendo? Que é uma garrafinha PET. E as pernas são presas com uma cordinha, ou, como é que fala? Cadarço de sapato, né? E aí eu consigo fazer ele brincar, dançar. Ele senta. E aí ele vira a cabeça. Eu sou Groot. Sensacional. Uma coisa simples e divertida aí, ó. E assim, é que não sei se eu consegui. Deixa eu ver aqui se eu consigo baixar um pouquinho aqui, peraí. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. É que eu tô meio torto aqui, mas ó, tá vendo? Consigo fazer ele andar, ó. Sensacional, cara. E tudo feito de uma forma muito simples, muito... Tá vendo? Então, é uma brincadeira. Né? E esse programa, ele também está também está no YouTube. Agora, Rubinho, já que você contou a história aí do seus bonecos, tudo, você já ganhou também alguns prêmios, cara. Fale aí um pouco pra gente também, das alegrias, entendeu? Das sensações aí, isso é importante falar. Travou um pouco aí a pergunta, Carlos. Não, a gente tá falando um pouco da tua história, você mostrando teus trabalhos, mas esses trabalhos já te renderam também alguns prêmios, né? Troféu imprensa aí. Fale um pouco pra gente, cara. Então, na realidade, esses prêmios aí foram prêmios que o Cocoricó ganhou como programa, né? Uhum. Então, ele ganhou programa na França, ele ganhou prêmio na França, ganhou troféu imprensa aqui no Brasil e tal, mas isso aí não é um prêmio particular meu, né? Ele é um prêmio do Cocoricó. Mas você não se sente também premiado por isso?
Me sinto premiado. Na realidade, eu me sinto premiado por ter participado do elenco que é chamado o melhor elenco de manipulação de manipuladores do Brasil. Então, é lógico que a gente se sente premiado, mas eu não tomo eles como meus prêmios em particular, né? Eu sempre digo, não, essa aí é a premiação do Cocoricó, que ganhou e eu participei do elenco. Então eu não tomo, não. Eu já tive particularmente indicações a prêmios que não são de teatro. Por Eu exemplo. fui indicado, a Companhia Bonecos Urbanos foi indicada em 2001, se eu não me engano, ao Video Music Award Brasil. E a gente foi O indicado V- por a gente foi indicado a direção de arte por um clipe que nós fizemos do grupo Ira. Entre seus rins? Exatamente esse. Esse aí é um vídeo que nós fizemos, a gente fez cenografia, confecção de bonecos e manipulação. Ou seja, e aí a gente concorreu à direção de arte do vídeo do VMB pela essa indicação do grupo IRA aí. O Galo, eu acho que ele chegou agora no ouvido, perguntou quem você era no Cocoricó. Eu era o tio Noel. Faça aí um Tio pouquinho do Noel! tio Noel. Oi! Ô, Galo, Galo, Galo! Como é que é o nome do Galo? Galo Toy. O Galo Toy. Galo Galtonho. Toy. Galtonho. Galtonho, oficial. Toy. Galtonho. Agora consegui decifrar o Galo nome Toy dele. oficial. Ô! Eu era o tio Noel! E eu fiz vários coadjuvantes no Cocoricó, né? Eu fiz, precisa de um gandula. Aí eu ia lá fazer um gandula. E aí, tudo bem com vocês? Eu sou o gandula. Eu vim aqui porque eu sou uma profissão muito mal reconhecida ali no futebol. E sou eu que vou buscar. Quando chuta a bola longe, é o goleiro que vai buscar? Não, não é o goleiro. Quem vai buscar sou eu. Senão não tem bola no jogo. Poxa vida, como eu sou mal reconhecido. E aí eu fiz também um que era um escritor, que ele fazia assim, Wause, wause, wause. Eu sou o Mar Verso Longo. Eu estou aqui para falar com vocês sobre a minha obra-prima. Eu sou um grande escritor e gosto muito dessas coisas. Então eu tenho essa coisa de fazer algumas vozes, não é? Vai ser real. Eu gosto de fazer vozes, né? E agora, o que é que você está fazendo? O que é que você tem produzido? Outro de sucata aqui, ó. Esse aí qual é? Eu não sei, eu ainda estou fazendo. Você Ainda vou ser alguma coisa. Ainda não sei o que é. Pô, Mas aqui, ó, que... eu vou mostrando para as pessoas. Aqui, ó, eu faço uma cabeça de Coca-Cola aqui, de garrafa. O pote aqui é um pote de salada de fruta. Mas aí quando eu ponho um EVAzinho e ponho um feltrozinho, olha como a boca fica. Ah, boa. O que é que você quer ser quando crescer? Ó, tá vendo? Ó? Isso aqui é o que vai dando a qualidade real no boneco. E aí você pega esse boneco aqui, você pode pintar o boneco. Ou se você não quiser pintar, você pega um pedacinho de tecido elástico. E aí você já começa a dar um outro acabamento no boneco, né? Aí você põe um cabelo aqui, ó. Você começa a esconder o que é sucata. Ah, você não tem tecido, não tem nada, mas você tem um pedaço de espuma. Deixa eu despreparar a espuma aqui, que eu tinha preparado de um jeito. Fiz um tubo de espuma aqui, ó. Pronto, já escondi toda a sucata aí, ó. Não tem mais sucata aqui, eu tenho um boneco de espuma. O que eu posso pegar aqui? Vai formulando, né? Ah.
Já está aparecendo gente. É isso, antes eu não tinha vida, agora eu já começo a ter alguma coisa. Não é? Você já está aparecendo gente. Já estou parecendo gente? Eu devo ser o sucatinho. E os olhinhos, ó, e os olhinhos dele, duas rodelinhas de tampinha, uma tampinha de leite Sim, grande que eu sim, tinha, sim. que eu cobri com tecido e depois colei o olho de vidro. Sensacional. Tá feito, tá pronto o boneco. Oi, cara. Oi, tudo bem? Ainda não. Falta pôr espuma no queixo, falta pôr espuma aqui no meu braço, no meu corpo, falta eu pôr uma série de espumas. Uma barba. E aí eu vou ficar bonitão. Você quer uma barba emprestada também? Pode ser. Quem sabe eu fique igual a você, assim, bonito com essa barba, com umas manchas brancas. Isso é difícil, mas pode tentar. É difícil ter uma barba bonita que nem a sua? Exatamente. Aqui, entrou mais uma pessoa linda aqui, que entrou aqui na live, que é a Tânia Arrabal. A Tânia Arrabal você, é uma a Tânia Arrabal, ela é uma bonequeira lá de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Abraço para os cariocas. E ela faz uns bonecos lindos com a espuma esculpida. Que legal, que legal. Ô, Rubinho, nosso tempo está acabando aqui, rapaz. Rapaz, mas já? Quando o papo é bom, quando o papo é bom, o tempo passa rápido. 2 minutos aqui, ó, nós temos, cara. 2 minutos. Então eu vou me despedir, para não dizer que eu só faço boneco de sucata. Vou me despedir com o meu amiguinho aqui, o Joe. Boa! Faça aí a parte final. O Joe e seu cabelo. Oi! Peraí. Ai. Pronto. Como você vai, Carlos? Eu sou o Joe. Joe. Tudo bem, Joe? Tudo bem com você? Que bom participar aqui do programa do Pai Aiá. Rapaz, eu adorei muito. Olha, um beijo para todo mundo que entrou aí, viu? Muito obrigado, um beijo para você. Legal. Se você quiser ir no Pai Aiá, dá um joinha assim, ó, para nós, né? Eu quero ir para Bahia. Salve o Pai Aiá. Vamos para Bahia, pessoal. Tá convidado para ir comer uma feijoada lá no Pai Aiá, beleza? Opa, tô dentro da feijoada, meu. Valeu, Joey, obrigado, um abraço. Valeu, Rubinho, obrigado, meu velho. Muito obrigado, cara. Obrigado pelo convite, Carlos, obrigado por todo mundo que entrou. É bem bacana a gente conseguir expor aqui as coisas e conversar e mostrar para as pessoas que a gente pode fazer várias coisas bacanas e ajudar o mundo e deixar o mundo melhor. Obrigado, Rubinho. Obrigado a todos. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima. Vai encerrar aqui. Tchau, tchau. Obrigado, gente.